O extraordinário de Deus em Provérbios. Vamos gravar este vídeo para o dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro é dia de realizarmos a leitura de Provérbios 6. Sabemos que todos os meses, aqui no canal, nós fazemos a leitura do livro de Provérbios. Provérbios é um livro que tem 31 capítulos e você pode fazer a leitura todos os meses. E se você realizar a leitura de Provérbios durante todos os meses e se dedicar a aplicar os ensinamentos desse livro, você tomará decisões inteligentes e terá respostas e soluções para muitos problemas do seu dia a dia, alcançando dessa forma prosperidade, honra, riqueza, sucesso, felicidade. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão justamente com esse propósito. Quem acompanhou a leitura de Provérbios capítulo 1, viu ali que Salomão escreveu esse livro para trazer revelações de respostas e soluções para o dia a dia. E em Provérbios, para esse dia 6 de janeiro, lendo Provérbios capítulo 6, na versão da NVT, que é a nova versão transformadora da Bíblia, que tem uma linguagem mais atual e uma linguagem mais moderna, nós encontramos o título Lições para a Vida Diária. Então, aqui, nesse texto de Provérbios capítulo 6, nós vamos encontrar lições para o cotidiano, para resolver problemas do dia a dia. Vamos ver aqui quais são as recomendações para esse dia 6 de janeiro. Versículo 1, 2 e 3 trazem a primeira recomendação. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Se você aceita ser fiador de alguém, você está colocando seu patrimônio em risco. Você está assumindo que pagará a dívida caso o seu amigo não efetue o pagamento. Junto com o tema de ser fiador, trabalha-se o tema do empréstimo de dinheiro. Quando você faz um empréstimo de dinheiro para o seu amigo, em geral, você perde o amigo e em seguida o dinheiro também. Então, Salomão traz uma instrução. Não faça empréstimo de seu dinheiro. Ele não fala especificamente de empréstimo de dinheiro, mas quando você assume a fiança de alguém, é como se você estivesse emprestando dinheiro. Você está emprestando o seu nome, você está emprestando a garantia do seu patrimônio no lugar do outro. Então, não assuma esse compromisso. Se você decidir assumir o compromisso de ser o fiador de alguém, esteja muito consciente e preparado para realizar o pagamento da dívida. Se você tem recursos e você quer ser generoso para com o seu amigo ou para com alguém que está pedindo esse auxílio a você, você precisa ter em mente: se ele não pagar, não tem problema nenhum. Eu vou realizar o pagamento, não vai me faltar e eu não vou ficar com nenhuma ferida e nem mágoa no meu coração. O que acontece na maioria dos casos é que a pessoa escuta o pedido de um amigo ou de um estranho para ser fiador dela e a pessoa assume a fiança com aquela expectativa. Ah, ele falou que está trabalhando, ele vai pagar. Se for para você ser fiador assim, não seja. Você só pode assumir a fiança de alguém se você tem reservas muito abundantes, que de maneira que não gere prejuízo nenhum para você.
Porque se você estiver colocando a fiança e aquilo depender que o seu amigo ou o estranho realize o pagamento e isso vai gerar um aperto financeiro para você, então tenha certeza que esse risco é muito grande e você corre o risco de ficar com desafeto, de ficar com uma pessoa que amanhã você vai olhar na cara e você vai se sentir mal, vai se sentir traído, enganado pelo fato dele não ter efetuado o pagamento. Com relação a empréstimo de dinheiro, nunca empreste o seu dinheiro. Faça a doação. Se o seu parente chega até você e pede dinheiro emprestado, isso mostra que ele já teve uma falta de gestão adequada do recurso. Então, se a pessoa está te pedindo dinheiro emprestado, é porque ela não tem. E é porque ela não sabe como administrar. Se você puder ensinar e ajudar a pessoa a realizar a administração do recurso, ajude a pessoa ensinando-a a administrar o recurso. Pergunte o como você usa o seu dinheiro. E se disponha, se você tem esse conhecimento, a ajudar a pessoa a administrar melhor as suas economias. Se a pessoa for sábia, ela vai receber a sua recomendação, porque o texto de Provérbios fala que o sábio aceita ser corrigido, mas aquele que é tolo não aceita a correção, porque o tolo tem interesse apenas em continuar vivendo na sua tolice. Se um parente te pede dinheiro e você tem alguma disponibilidade, então doe, diga, estou te dando esse dinheiro para te ajudar dessa vez, mas estou te ajudando apenas dessa vez. Você vai assumir um compromisso de aprender a administrar o seu recurso de maneira melhor. Se o seu parente te pede uma quantia que você não tem, ou se você tem, mas você quer dizer para o seu parente que aprenda a administrar melhor o dinheiro, então doe uma parte. Exemplo, a pessoa te pede 100, você fala, eu não tenho 100, mas eu vou te dar 10. Eu não vou te emprestar os 100, eu vou te doar 10. Agora os 90 que faltam, você pode pedir para outras pessoas ou você pode encontrar alguma renda extra. Procure formas de você conseguir levantar esse recurso para que você aprenda a administrar o seu dinheiro. Então faça a doação ou de uma parte ou faça a doação de todo o valor. Se você tiver os 100 e estiver disposto a fazer essa generosidade, ajude a pessoa, mas lembre-se de uma coisa: quando uma pessoa pede dinheiro emprestado, essa pessoa tem falta de gestão do seu próprio recurso. O que falta na vida daquela pessoa é conhecimento, porque se a pessoa tem conhecimento, ela administra bem o seu recurso. Agora vem o versículo 4. O versículo 5. O versículo 4 fala: não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. O versículo 4 ele fecha a ideia da fiança do empréstimo, que se você assumiu esse compromisso, você precisa resolver isso imediatamente. Versículo 5. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Mais um versículo que fala sobre essa questão do empréstimo e essa questão da fiança. Você deve sair correndo para se livrar dessa rede. Agora vem a segunda recomendação. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Versículo 6. Versículo 6 até o versículo 11. Esses próximos versículos falam sobre a preguiça. Versículo 6. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Versículo 7. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante. 8. Ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Versículo 9. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? 10. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. 11. E a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão
armado. Então aqui, os versículos 6 a 11 ensinam a fugir da preguiça. Muitas pessoas pensam que preguiça é apenas não trabalhar. Mas no conceito de Provérbios, à medida em que você lê todo o capítulo de Provérbios várias vezes, você vai percebendo que a concepção, a ideia de preguiça em Provérbios é aquele que se acomoda. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma carteira registrada, recebe uma remuneração e tem uma vida limitada, com escassez, ela administra as coisas, mas ela não consegue multiplicar, avançar, investir e evoluir financeiramente, intelectualmente, e ela não busca se desenvolver na sua carreira, na sua profissão, não busca aprender alguma coisa que dá uma renda maior, isso também é preguiça, porque isso traz escassez. A pessoa fica num nível econômico em que tudo fica sempre no limite e a pessoa tem que ficar sempre contando as moedas. Deus tem uma vida abundante para aqueles que buscam a sabedoria. Nós meditamos em Provérbios 3 e Provérbios 3 fala: busque a sabedoria e você terá vida longa na mão direita e riquezas e honra na mão esquerda. A, a ideia de preguiça para Provérbios é aquele que se acomoda. Não é só aquele que não trabalha. Então, se a pessoa trabalha, mas ela faz uma coisa e fica lá para o resto da vida e acomodada, isso também é preguiça. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 fala para que você lance o seu pão sobre muitas águas. Ou seja, que você lance as suas habilidades para muitas direções para que você obtenha fontes de renda variadas, para que você possa crescer e ter prosperidade. Quando você conversa com as pessoas que são prósperas, você percebe uma característica em todas elas. Elas sempre estão inventando, pensando, organizando, imaginando alguma coisa nova. Elas fazem vendas de alguma coisa que elas sabem produzir, elas compram alguma coisa para realizar revenda, elas ficam com um registro de um trabalho na carteira. Nos finais de semana elas inventam mais alguma coisa para fazer, de acordo com as habilidades que têm. Elas procuram aprender algo novo que possa produzir algum novo rendimento. Elas estão estudando, pesquisando sobre alguma coisa para fazer migração de carreira para uma carreira melhor. Então não seja preguiçoso. Tem coisas que você pensa assim: eu nunca vou ter esse carro, eu nunca vou comprar a minha casa, eu nunca vou conseguir fazer isso ou aquilo. Tudo depende de você se colocar com uma disposição de crescer economicamente, financeiramente, de buscar aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades. Outro dia conheci um marceneiro e conversando com ele, ele disse: eu também faço o mármore, o granito da pia, e se você precisar que eu faça a troca dos azulejos e do seu piso, eu também faço. E aí, conversando com ele, ele disse: aprendi a fazer todo o ofício de pedreiro, aprendi a fazer todo o ofício de granito e também de marcenaria, e vou trabalhando com essas três profissões ao mesmo tempo, de acordo com os pedidos e as demandas que me aparecem. Então, aquele homem ele estava com ele está com três fontes de renda. Ele procura aprender de tudo. E outro dia ainda ele estava aprendendo pratos para poder trabalhar com um restaurante. Então veja, ele está sempre com a sua mente
procurando aprender novas habilidades. Versículo 12. Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo. Versículo 13. Demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com um movimento do pé ou por sinais com os dedos. Versículo 14. O seu coração pervertido trama a maldade e andam sempre criando problemas. Versículo 15. Por isso serão destruídos de repente, despedaçados num instante, sem que possam se recuperar. Então, a terceira lição de Provérbios 6. A primeira é sobre fiança e empréstimo de dinheiro. A segunda é sobre a preguiça. A terceira fala sobre fuja daqueles que são perversos. Os perversos são aqueles que vivem mentindo, são aqueles que fazem sinal com os olhos, com os pés, com os dedos e ficam o tempo todo imaginando e tramando formas de fazer o mal. Esse texto está aqui dizendo para nós: aquele que faz isso, que vive mentindo, sendo falso, enganador, trapaceiro, ele sempre vai ser assim. Enquanto ele não resolver se arrepender e mudar de vida, ele vai sempre ter esse padrão de comportamento. Então, se você conhece alguém que vive numa vida errada, saia de perto dessa pessoa, porque essa pessoa vai cair em alguma cilada em algum momento e você pode ser prejudicado por andar com essa pessoa. Quantas pessoas morrem porque estavam passeando com um amigo que estava envolvido com o tráfico? Quantas pessoas morrem ou apanham porque estavam andando com a pessoa que adulterou, com o marido ou com a esposa de outra pessoa? Não ande com pessoas que fazem coisas erradas, porque quem faz coisa errada sempre está na mira de alguém, ou da polícia, ou de alguém que foi enganado, e você andando com essa pessoa corre risco de ser confundido e perder a sua vida por causa do erro da outra pessoa. Quarto ponto de Provérbios 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Versículo 17. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam inocente. Versículo 18. Coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal. Versículo 19. Testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Os versículos 16 a 19 trazem uma lista de 7 coisas para se fugir. Fuja de ser arrogante. O arrogante é aquele que é orgulhoso, é aquele que é soberbo, aquele que se julga superior aos outros. Quem se julga superior aos outros não respeita os outros. Deus amou o mundo, Deus criou todas as pessoas são a imagem e semelhança de Deus, e aquele que julga outra pessoa pela aparência, pela riqueza, pela altura, pela beleza, por qualquer tipo de critério, se colocando como superior, está errando o caminho, porque está ignorando, desrespeitando outras pessoas. Quem desrespeita as outras pessoas, depois acabará sendo desrespeitado. Ninguém gosta de pessoas arrogantes. Se você for arrogante com alguém, pense como você se sentiria se alguém fosse arrogante com você. Você certamente ficaria com mágoa, no mínimo indignado, indignada com o maltratamento porque a outra pessoa considera-se superior a você. Não faça isso com outras pessoas. Quando você é aberto a amizades e conversa bem com todas as pessoas, você estabelece boas relações sociais, você tem oportunidades abertas para todo momento. Língua mentirosa. Como diz o ditado aí, a mentira tem perna curta. Você mente hoje
e amanhã descobrem que você mentiu, e como que fica a sua cara, a sua ética, a sua moral, a sua reputação. Lá em Provérbios, no capítulo 22, está escrito que melhor do que ter riqueza é você ter um bom nome, porque um bom nome abre portas para a sua vida. A terceiro ponto, mãos que matam o inocente. Mãos que matam o inocente vai além de falar do homicida. Envolve também aquelas pessoas que praticam obras que destroem o próximo. Mãos fala daquilo que nós fazemos. Então, uma pessoa que fica falando palavras para diminuir o outro, para ridicularizar, humilhar o outro, são palavras que estão matando o próximo, também é uma forma de matar alguém. Versículo... Alguns anos atrás havia um golpe chamado o golpe da baleia azul, em que as pessoas, alguns criminosos, entravam na internet, olhavam a rede social de adolescentes, e quando eles viam que os adolescentes faziam desabafos, dizendo assim: estou me sentindo acima do peso, estou me sentindo mal, estou hoje muito triste. Eles começavam a responder: por que você não corta os seus pulsos? Por que você não se mata? Você já é feia mesmo? Você já está acima do peso mesmo? Ponha um fim na sua vida. E alguns desses adolescentes começaram a cortar os pulsos e começaram a tentar suicídio. E a polícia, fazendo a investigação, chegou até esses criminosos e eles comentaram que eles estavam se divertindo em ver outras pessoas se mutilando e morrendo por meio desse tipo de exploração. Há pessoas que pensam realmente em fazer o mal. Preste atenção com aquilo que você divulga nas suas redes sociais. Até se você coloca sua foto no perfil do WhatsApp. Existem matérias que falam para que você preste atenção com isso. Muitas pessoas mal intencionadas pegam a sua foto, se passam por você, fingem que são você e pedem dinheiro para os seus parentes, podem fazer coisas muito ruins. Versículo 18. Coração que trama a maldade. Com relação a essa questão do WhatsApp, você pode colocar um arquivo em que você coloca o seu nome ou em que você coloca algum objeto que lembra você. Use a sua foto com cautela, com atenção. Versículo 18. Coração que trama a maldade. Deus conhece o que está no nosso coração. Os pensamentos que são malvados. Quando você trama a maldade no seu coração, tudo começa pelo coração. Lemos em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. É no coração que começa o pensamento de adultério, o pensamento de como enganar o próximo, o pensamento de como trapacear. Tudo começa no coração. A pessoa vai tramando, vai pensando para depois executar. Então Deus detesta o coração que trama a maldade, porque Deus sabe que quando a pessoa começa a ter esses pensamentos e começa a colocar o coração para isso, logo ela vai fazer aquilo. Depois, os pés que se apressam em fazer o mal. Tem pessoas que correm para praticar a maldade. O 19, testemunha falsa que diz mentiras. A diferença entre a língua mentirosa e a testemunha falsa que diz mentiras é que a testemunha, ela vai em lugares e presta depoimentos falsos e mentirosos, dentro da empresa, dentro dos processos, quando é chamada, quando é convocada, ela mente a respeito das situações. E a sétima coisa, que é aquele que semeia desentendimento entre irmãos. No Salmo 133, verso 1, está escrito que é muito bom quando os irmãos vivem em comunhão, e que Deus derrama o óleo sobre o seu povo quando eles estão reunidos. Deus ama a comunhão, o respeito ao próximo e o amor.
Pessoas que semeiam desentendimento estão semeando ódio, a contenda, a guerra, o conflito. E por essa razão Deus detesta, abomina aquele que faz esse tipo de coisa, aquele que gera divisão entre as pessoas. Fuja de pessoas assim, daqueles que são arrogantes, dos mentirosos, dos que fazem o mal, dos que ficam pensando em fazer o mal, dos que correm para fazer o mal, das testemunhas falsas e daqueles que vivem criando contendas e divisões. E se você se identificou como alguém que tem semeado intriga, que tem causado divisão, que tem fofocado a respeito de outras pessoas, quando você fofoca e fala mal de um e de outro, você está criando divisão. Reveja o seu pensamento. Deus detesta, odeia que essas coisas sejam feitas. Você não gostaria de ser a vítima dessas pessoas que realizam essas coisas. E você sabe quais as consequências e os resultados que você produz na vida de alguém quando você mente sobre ela, quando você se coloca como soberbo, como soberbo em relação ao próximo. Então não faça isso. Você não gostaria que alguém falasse uma mentira a seu respeito para o seu amigo e para a sua amiga. Então não faça isso com outras pessoas também. Versículo. Essa é a quarta recomendação. A quinta, versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. 21. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. 22. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. 23. Pois o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Versículo 24. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Versículo 25. Não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam. 26. Pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Versículo 27. Pode um homem carregar fogo junto ao peito, sem que a roupa se queime? 28. Pode alguém caminhar sobre brasas, sem que os pés se queimem? 29. Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. 30. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. 31. Ainda assim, se for apanhado, terá de pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo o que há em sua casa. Esse pagar 7 vezes, o número 7 significa algo que é com certeza. Então, o versículo 31 tem o sentido de que aquele que for apanhado, roubando, furtando, com certeza terá de pagar. 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Versículo 33. Será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. 34. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. 35. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Então aqui nos versículos 20 até o versículo 35, nós vemos duas recomendações. As duas últimas, que você deve guardar os conselhos do seu pai e da sua mãe e tomá-los como mandamentos, para que você tenha luz na sua vida, porque os seus pais são as pessoas que mais amam, mais nos amam e mais desejam o nosso bem. Quem nunca ouviu o pai dizendo, esse aí não é seu amigo? Quem nunca ouviu a sua mãe dizendo, preste atenção com essa amiga aí, porque ela não é sua amiga não. E depois de um tempo, você percebeu, bem que meu pai tinha razão, bem que a minha mãe tinha razão. Porque eles querem o nosso bem, então eles nos avisam
a respeito dos perigos que estão à nossa volta. Eles percebem porque eles estão conectados a nós. Talvez você não foi criado pelo seu pai ou pela sua mãe, mas você sempre tem alguém, um tio, um avô, um pastor, um padre, algum amigo mais chegado, ou às vezes algum pai ou mãe de um amigo ou de uma amiga sua, que sempre está ali conectado com você e que está ali te falando coisas. Preste atenção e ouça os mandamentos. E o último conselho fala do versículo 24 até o versículo 35 a respeito do adultério, a respeito da promiscuidade, de prestar atenção em pessoas que atraem você. Nunca decida casar-se com uma pessoa apenas pela atração física, porque se você for atraído apenas pelo aspecto físico, você tomará uma péssima decisão. Preste atenção e avalie o passado da pessoa. Avaliar o passado da pessoa é importante porque aquilo que a pessoa fez no passado impacta no que ela vai fazer no futuro. Uma pessoa que sempre se preocupou em meditar na palavra, em adorar a Deus, em participar de coral, estudos bíblicos, e que sempre respeitou os seus pais e não ficou em baladas, em bebidas e em vícios, tem um comportamento e uma forma de vida completamente diferente de quem entregou a sua vida para a bebedeira, para baladas, para ficar com várias pessoas. Outro dia, eu já falei sobre isso em outras gravações aqui, um irmão na igreja casou-se com uma mulher que estava na igreja e ele não perguntou sobre o passado dela. Ela estava batizada, estava participando dos cultos, ele se casou com ela e depois de um ano ela disse que queria abrir o relacionamento. E ele disse que isso não era bíblico e ela disse que antes dela ser cristã e de se batizar, ela saía com várias pessoas porque ela tinha uma vida de baladas e um ano dentro do casamento estava gerando tédio para ela. Então ela estava relativizando os princípios bíblicos. E ele, falando a respeito daquilo, já depois do divórcio, comentando, disse: eu nunca pensei em perguntar para ela. Eu só vi que ela frequentava os cultos, que ela vinha sempre na igreja e que ela estava ali fazendo as orações e pareceu que era uma pessoa de Deus. Então eu não pensei nunca que ela vivia em baladas e tinha essa situação com ela. Então investigue com quem você vai se relacionar. Se você é solteiro, leia Provérbios 31. Existe ali algumas considerações que a mãe do rei Lemuel disse para ele, para que ele escolhesse uma esposa, uma mulher virtuosa. Se você é solteira, leia o texto de 1 Pedro capítulo 3, leia 1 Timóteo capítulo 3, são textos que Paulo escreveu falando sobre os homens de Deus, como eles devem se portar e como eles são, e adote esses princípios bíblicos para que você tenha algum critério. Fuja do adultério, fuja de pessoas casadas, você nunca sabe o que a esposa daquele homem pode fazer a você e nem o que o marido daquela mulher pode fazer a você. Aquele que cai no adultério comete uma tolice e peca contra o próprio corpo, que é o que o texto aqui fala nos últimos versículos, aqui no versículo 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo, porque a pessoa comete adultério uma vez, sente prazer nisso, vicia-se nessa ideia e passa a pensar que isso vai ser bom. Começa a gastar os seus recursos com uma pessoa que não faz parte do casamento e pode depois ser enganada. Pode ser levada por uma paixão e colocar o seu patrimônio, o patrimônio da família, a se perder. Quantas pessoas perdem o patrimônio da família? O carro, a casa, e depois ficam com os filhos
sem recursos, sem escola, sem tantas coisas, tantas quantas famílias e que os filhos tinham uma boa condição econômica e tiveram de sair da escola privada para uma escola pública, que perderam os cursos de inglês, que perderam os benefícios que tinham quando os pais estavam casados, porque um deles caiu no adultério e colocou o casamento a se perder. Preste atenção com relação ao seu casamento e com relação à decisão da pessoa com quem você vai se casar. Essas são as lições para a vida diária que Provérbios 6 nos apresenta. São lições que todos os dias nós vemos no dia a dia. Pessoas que tropeçam, pessoas que emprestam dinheiro e estão chateadas com parente e com amigo. Pessoas que vivem na preguiça ou que só fizeram um trabalho em uma única coisa. De repente aquela empresa fechou e eu não sei fazer outra coisa. Não sabe fazer outra coisa, então vai passar dificuldade, porque não se preocupou em aprender uma coisa nova, uma segunda, uma terceira fonte de renda. Quantas vezes nós vemos pessoas que morreram porque se envolveram com a pessoa errada, se envolveram com uma mulher, com um homem e acabaram perdendo a vida, sendo agredidas por uma tolice dessas. E quantas pessoas se envolvem com mentirosos, arrogantes, soberbos, pessoas que criam confusão e depois acabam sofrendo e pagando consequências porque foram confundidas com aquela pessoa que fazia o mal porque mantiveram essas amizades. Se você prestar atenção e fugir de tudo isso e buscar sabedoria, buscar ter multi-habilidades, buscar ser humilde, conversar com todas as pessoas, promover a união entre elas, procurar de maneira sábia uma boa pessoa para que você tenha o seu casamento e fugir do adultério e cuidar da sua família, você viverá o extraordinário de Deus. Essas são as lições para a vida diária que nesse ano você possa corrigir a rota, prestar atenção. Hoje esse vídeo está sendo gravado para o dia 6 de janeiro, então tem muitos dias ainda até se chegar em dezembro. Você pode fazer a correção do caminho, pode fazer a correção das decisões agora no princípio do ano para alcançar resultados favoráveis à sua vida. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e que você receba essa iluminação e decisão. Lembre-se que a vida é feita de decisão. Tome decisões inteligentes, aplique o texto de Provérbios e você será feliz e bem-sucedido e receberá o extraordinário de Deus para a sua vida, que é o que Ele tem para você. Vou deixar aqui no topo, no canto direito, um link para o vídeo do dia 1 do devocional Uma Vida com Propósitos. Esse livro foi escrito pelo pastor Rick Warren. Se você não leu esse livro ainda, aqui no canal nós gravamos 40 vídeos durante 40 dias. Um vídeo para cada meditação desse livro, que apresenta os propósitos de Deus para a humanidade. Você pode acessar o vídeo 1 aqui, do dia 1, que eu vou deixar aqui no canto superior direito, e depois no final de cada vídeo tem um link para você avançar para o dia 2, 3, até chegar no dia 40. Embaixo eu vou deixar um link para que você se inscreva no canal e nos comentários. No ano passado eu gravei uma série. Nós gravamos uma série de 40 dicas para desbloquear, para receber prosperidade, 40 dicas de sabedoria. E eu vou colocar ali a dica do dia 6. Fique com Deus, com a graça e a paz de Cristo e que você viva o extraordinário de Deus na sua vida.